Bora lá, pessoal. Estamos hoje em mais um episódio do nosso podcast Bastidores. Hoje nós teremos um tema muito interessante para bater um papo com um advogado de renome aqui de São Paulo. E o tema do nosso podcast hoje é gestão de carreira na advocacia, escolhas que constroem o futuro. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Solon de Almeida Cunha. O Solon ele é doutor e mestre em Direito pela Mackenzie, tem MBA pela FGV. Solon construiu uma carreira que une excelência técnica, liderança institucional e dedicação ao ensino. Reconhecido pelos principais rankings jurídicos internacionais, ele é referência em relações de trabalho e governança empresarial, além de ser, claro, sommelier certificado. Solon, muito obrigado por ter vindo hoje. Estou aqui com o meu sócio, host também, Rafael Bernardes. É um prazer te receber aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Descobriu que eu sou sommelier profissional aí. Não, na verdade, a gente foi no jantar e descobrimos isso, né? Foi É convidado. um hobby que eu adoro, é o meu passatempo predileto. Eu sou um sommelier sem bandeja, como o pessoal brinca, que eu nunca trabalhei em restaurante, né? Mas eu adoro, é o meu hobby, é um prazer. Enfim, um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para falar desse assunto que me encanta. Não é puxar saco aqui, mas uma das melhores palestras que eu assisti realmente do direito, empreendedorismo e direito foi contigo na BT, Uhum. Talks que nós tivemos. E tem uma frase que marcou bastante para mim, que foi, tu falou assim, olha, o advogado ele tem que gostar de uma boa briga. E eu internalizei aquilo e realmente no direito, né, a gente tem que gostar de uma briga. São dois temas que marcou bastante, foi esse momento e o momento que a gente viu a quantidade de plataformas jurídicas que existem, de tecnologia que existem à disposição, no Brasil hoje em dia, né. Eu acho que já começar acho que com essa pergunta, né, os grandes desafios hoje do empreendedorismo, do advogado, como é que ele começa, né? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? A carreira hoje, ela tem a dificuldade de um mercado muito generoso em formação de pessoas, né? Tem muitas faculdades de direito, o Brasil é recordista nisso, então tem muita gente se formando, o exame de ordem costuma dar uma ajuda aí nesse filtro, mas, por outro lado, a gente está diante de uma aceleração de carreira com as law techs e legal techs, né? Com a data no mercado. Mas agora nós estamos no andar de cima, que são as IAs. A Exato. inteligência artificial chegou na chamada Revolução 4.0 e ela vai ter um impacto na nossa carreira como teve na carreira de todo mundo. Nossa carreira tem uma desvantagem que eu acho que é o de acesso. Nós estamos acostumados a formar estagiários, né, que vêm lá do terceiro, quarto ano da faculdade, formam-se dentro do escritório também, né, a experiência do estágio é importante na advocacia, e eles vão seguindo uma carreira que eu chamaria de orgânica, né, o bom sócio é aquele cara que foi seu estagiário, né, a gente tinha esse sonho. O que que mudou? Mudou que a IA provavelmente vai substituir aquela mão de obra burocrática e mecânica, a massa, né, ela vai substituir esse nicho essas atividades, não as pessoas, as atividades. Então, provavelmente, os escritórios vão precisar menos de estagiários. Aí começa uma carreira que ela se desloca como é nos Estados Unidos, que é o que a gente chama nos Estados Unidos de first year. Nos Estados Unidos, o advogado ele vai ser assistente no primeiro ano de formado. Lá, a barra de contratação não é durante a faculdade, até porque a maioria dos cursos tem programa integral. O currículo é mais extenso, mais robusto. Então, os nossos estagiários lá são os trainees, e eles começam no first year. Então, você pergunta para um advogado jovem lá, recém-formado, você está trabalhando lá, estou no escritório tal first year. Né? Ele está no primeiro ano de formado. Eu acho que essa régua vai subir no Brasil, por conta muito da IA, né? Dessa atividade burocrática. Esperamos, porque nós temos hoje 1.800 cursos jurídicos no Brasil. Pois é, É pois é. surreal, né? Agora, esse pessoal também está tendo acesso à jurimetria. Eu dou aula na ESPM, na Escola de Direito da ESPM, e todo aluno tem um computador, inclusive os que estão lá com bolsa de estudo, a faculdade dá o computador para eles, tem lá cotas sociais, que a faculdade fornece computadores e tal, todos têm computador. E você está dando aula, o cara está no Jus Brasil, no Data Lawyer, ele está pesquisando, está no site do Supremo. Ele falou: "Ó, professor, encontrei um acórdão aqui, né?
tal, que é diferente disso aí que o senhor está falando. Esta é uma aula nova também, que o professor, quando eu comecei a dar aula lá em 1800 em Guaraná com rolha, eu era proprietário do conhecimento. O que eu valia ali? O quanto eu já tinha lido, o quanto eu já tinha estudado. Hoje, o aluno, ele também é proprietário do conhecimento numa tecla. Então ele vai no site do Supremo, põe um argumento de busca, se ele souber fazer um bom prompt, ele encontra coisas muito recentes, muito novas, encontra jurisprudência, jurimetria, e ele vai formando uma convicção ali. Então a aula hoje deixou de ser expositiva e de ter um conhecimento proprietário para ser colaborativa e a tua experiência direcionar o raciocínio e trazer as possibilidades de prompt. É muito diferente da aula hoje, né? Para mim é um prazer, porque eu também estou me enfiando nessa história e estou entendendo esse modelo, estou tentando aprender, estou me reinventando. Mas eu acho que o impacto na advocacia do futuro, sem dúvida, é a tecnologia. E tu acha que com a utilização da IA, o advogado júnior ele pode se aproximar muito mais rápido de um Sim, advogado sim, sênior? sim, sim. O que vai mudar? Vai mudar a capacidade humana. Vai mudar o relacionamento com o cliente, que o advogado sênior tem mais experiência, sabe como conduzir melhor uma reunião, sabe olhar no olho do cliente e entender o que está falando, né? Teve casos parecidos onde ele conduziu, tem tentativa e erro. Então, a negociação, eu acho que hoje uma ferramenta humana muito importante para o advogado é a negociação. Seria mais, um desenvolvimento de soft skills Sim, que vai destacar um advogado sênior de um advogado júnior por sim, conta justamente dessa ferramenta que te amplia o leque de possibilidades de entendimento, de conhecimento, né. sim. E aí tem que entender também como é que esse advogado que a gente denominou aqui de sênior, né, que eu entendo que é um cargo e não uma idade, Sim, mas sim. como é que esse advogado vai reagir a se reinventar também. Tem uma figura que eu sempre uso como analogia, né, o Gabrielão, o cara que nasceu assim, viveu assim, vou morrer assim e dane-se, né. Então tem muito Gabrielão também, o cara: "Ah não, isso eu faço do meu jeito, eu que". Esse cara vai morrer, né. E eu acredito que existe um limite para a construção de uma peça, por exemplo, em termos de embasamento, em termos de possibilidades jurídicas para aquele pedido que tu tá tutelando, por exemplo. Só que em relação a esse, como tu trouxe mesmo, esse tato com o cliente, Sim, essa essa administração ou manejamento de um bom acordo, ou exato, ou um despacho bem feito, ou uma sustentação bem feita. exato. Eu Isso tem uma margem muito maior do que realmente só uma peça fria muito bem escrita, por É exemplo. verdade, é verdade. Até porque hoje também o judiciário está usando IA. Sim. Para ler peças, para resumir processos. É curioso isso, né. Então se você pensar que eu vou ter um escritório que a IA vai fazer a minha inicial, a IA vai fazer a defesa do outro escritório e o juiz vai usar a IA para resumir o processo e ler, onde nós vamos chegar? E no direito do trabalho a gente tem muita oralidade, né, então Sim, o advogado ele acaba tendo esse contato com o juiz numa audiência, ele consegue sustentar, ele Sim, na consegue ter um própria viés, audiência, né. como eu acho que isso no direito do trabalho, mas pode no civil, que é a preocupação talvez que esse contato zero no fim do dia, eu tenho uma IA de ponta a ponta fazendo o trabalho do judiciário, eu acho que essa é uma mas questão. deixa eu dar um pitaco nessa sua chamada de atenção para esse ponto, né. A audiência virtual tirou um pouco disso também, né. Correto. Então nós aqui fazíamos audiência, pô, 5 anos atrás, 6 anos atrás, pré-pandemia, e tal, presencial. A maioria era a audiência virtual praticamente não existia, era uma exceção da exceção. Aquele convívio no fórum, então quantas vezes nós 3 aqui não fomos fazer uma audiência e atrasou, adiou, atrasou, e aí o que que você fazia? Você sentava ali e ficava assistindo as audiências que antecediam a sua. Aí você ficava ouvindo ali o outro advogado que você nem conhece, nunca viu o caso, fazer perguntas. Quantas vezes você não falou: "Pô, esse jeito de perguntar é legal, É, sem essa dúvida. pergunta foi boa". Ali, meu, é um aprendizado na veia. Quantas vezes você não foi com uma petição despachar e o diretor de secretaria falou para você: "Ó, isso aqui faz assim não, meu filho, arruma aqui, ó,
Porque o juiz, eu sei que isso aqui ele vai negar. Se você pedir assim, ele vai negar. Quanto valia isso? Relação humana, né? Relação humana. Hoje, os meus estagiários não vão ao fórum. Muito raro. E quer saber? Não gostam muito de ir. Essa é uma questão. E até o próprio tempero do juiz tu sentia. Tô Exato. com uma instrução pesada pro final da pauta, eu tô vendo que o juiz ele tá acelerado, ele não tá muito, daí eu já penso: "Pô, talvez eu vou tentar adiar essa audiência, vamos remanejar, vamos". E E a hora que você entra no vídeo ali, você não tem essa noção. e só sabe isso quem opera realmente O dia a dia. o dia a dia, porque é a diferença entre tu ganhar e perder um processo. Sim. É a sensibilidade do juiz ali. Mas Saulo, conta um pouco da tua história aí, como é que a gente falou direto já ao ponto, mas como é que a advocacia, como é que foi essa escolha do direito, o direito do trabalho também? Eu fiz colégio, como todos nós, e na hora de prestar o vestibular, naquela época chamava colegial, até o colegial eu estava em dúvida o que eu ia fazer. Eu tenho um irmão médico super bem-sucedido e meu irmão era um exemplo, é um exemplo pra mim até hoje. E eu tinha uma pequena fantasia de que talvez medicina fosse legal. Meu irmão é bem mais velho que eu, tem 8 anos a mais, embora não pareça. Mas naquela época fazia muita diferença, né? Eu prestando vestibular, ele se formado já, médico. Então eu tinha essa pequena fantasia, mas logo eu decidi que não ia muito, naquele momento, seguir esse rumo. Eu comecei a ir em plantões com meu irmão, ele me levava para passar o dia no hospital com ele, para fazer visita a pacientes que ele havia operado. Ele é ortopedista. Então, eu não achei aquilo um ambiente que eu queria trabalhar. Não era uma coisa que eu gostava, eu tinha um pouco de aflição, né? Ainda mais ortopedista, ele só pegava coisas pesadas, né? Cirurgião ortopédico, Força. cirurgião ortopédico é duro. Então eu não me encantei por aquilo, né. E aí eu comecei a pensar em fazer outra coisa, e eu resolvi que direito seria uma opção. Eu tinha um tio, que faleceu ano passado, que era juiz, juiz do trabalho, e ele nunca quis que eu fizesse advocacia trabalhista. Ele queria que eu fosse juiz do civil, que eu prestasse concurso para juiz civil. Naquela época o juiz civil ganhava muito mais que o juiz federal. Hoje, de novo, acho que o juiz civil está ganhando mais que o federal. Então, no estado de São Paulo, né. E aí ele insistia muito, tal, e eu resolvi prestar direito, entrei na PUC. A PUC, eu tinha facilidade que a PUC era um quarteirão da minha casa, eu ia a pé e voltava a pé, né, fantástico. E minha mãe tinha se formado pela PUC, não como Campus aqui em São Paulo, campus aqui em São Paulo, Perdizes? Perdizes. Eu morava Do lado ali. então, morei ali a minha vida inteira. Então eu entrei no direito da PUC, a primeira impressão foi muito difícil, porque o campus da PUC na minha época era muito politizado, muito agitado, para dizer o mínimo, né. Eu vinha de um colégio tradicionalíssimo, Dante Alighieri, em São Paulo, que é um colégio italiano, super tradicional, então aquilo por um lado me chocou, por outro lado me encantou, né. E eu fiz a faculdade de direito na PUC. Aí, no terceiro ano da faculdade, eu tive um professor, que era o Pedro Paulo Manos, que foi ministro do TST, que faleceu infelizmente. O Pedro foi o grande entusiasmo da minha vida profissional. Quando eu vi o Pedro dando aula, eu falei: "Meu, é aqui que eu vou", né. Eu adorava discutir os casos com o Pedro, adorava conversar com ele. E aí o Pedro que orientou minha carreira, o Manos foi um anjo da guarda na minha carreira, assim. Ele não só me incentivou, como foi um paradigma para mim, como foi a pessoa que, sob todos os conceitos éticos, morais, de relacionamento, ele era um cara espetacular, Professor completo em todas as completo, áreas. completo. E aí eu comecei a frequentar as aulas do Pedro. Quando eu saí do terceiro ano, eu pedi a ele que eu fosse monitor do ano que ia vir após. Aí eu fui monitor voluntário, porque a PUC tinha que prestar concurso naquela época. Então eu fui monitor voluntário. E aí eu fiz uma coisa que foi um marco, que até pode ser uma boa dica para as pessoas. Eu pedi a ele para assistir audiências. Ele era juiz de primeira instância, então eu ia para a Justiça do Trabalho, voluntário, botava um terninho e ficava lá assistindo audiência. E aí eu
naquela época punha os processos em cima da mesa, eram físicos, né? Eu pegava os de baixo, ia lendo, anotava ali. Fazia a pauta. E aí, quando vinha a audiência, eu ficava assistindo e no fim ele me dava lá 10 minutos, não era muito não, 10 minutos para comentar os casos do dia. Então eu ia pro gabinete dele e eu falava: "Por que que o cara não perguntou isto?" Eu falei: "Então, o cara tinha que ter perguntado." "Mas por que que você não perguntou?" "Porque eu sou juiz, não tem nada a ver com isso. Eu faço a pergunta que me esclarece a cabeça, mas essa era uma boa tese. Isso aqui ele não perguntou? Não podia ter perguntado, por causa disso." E ali eu aprendi a fazer audiência, e eu nem tinha estágio ainda, né. E como voluntário do Pedro, eu assisti uma audiência de uma advogada que perguntou se ele tinha algum estagiário para indicar para ir para o escritório dela. E a hora que ela terminou a audiência e saiu, eu fui atrás dela, a Zélia Cunha Castro, e aí fui ser estagiário da Zélia. E aí seguiu. Coisa. E se tu fosse dar uma dica para quem tá começando, já que a gente tá falando sobre gestão de carreira, né, o advogado que tá nos assistindo agora, pegou a OAB, que caminho seguir? Bom, primeiro tem que decidir se ele vai fazer público ou privado, né? Se ele vai prestar concurso, se ele tem uma veia pública, se ele quer ser promotor, procurador, juiz. Essa é uma decisão, delegado da Polícia Federal, enfim, Claro. Polícia Civil. É que o direito é muito amplo, né? Sempre De forma amplo. com a gente falou bastante sobre isso também, a dificuldade de empreender, porque primeiro que vai fazer o quê? Como é que ganha dinheiro com esse negócio, né? Pois é, eu durante todos esses anos, né, eu tenho 42 anos de formado, né, 42 anos de trabalho, 40 de formado. Se eu, te falasse, trabalho público é um dom. Sim, eu dei aula desses 40 anos de formado durante 37, né, que eu sou professor de escola de direito. Eu posso te afirmar que o serviço público é um dom. O aluno, quando ele quer ser juiz, quando ele quer ser promotor, ninguém tira isso da cabeça dele. É um dom. Ele já vai fazendo estágio ali, já vai conhecendo, fazendo TCC naquela área, você percebe. Tem alunos que você fala assim: "Meu, você vai ser juiz, esquece, você não tem, é o teu ramo", né, você percebe isso claramente. Então esse é um primeiro divisor de águas, eu acho, se é público ou privado, né. Dentro do privado, na nossa área de direito do trabalho, aí fica muito difícil, porque hoje você tem multifacetado também. Você tem advogados de escritório, dentro dos escritórios você tem reclamantes e reclamados, ou misto, ou híbrido, né? Quem faz os dois lados. Você tem as empresas, e de uns 3, 4 anos para cá surgiu uma profissão nova, né? Que é o RTS, Relações Trabalhistas e Sindicais. O RTS é interessante, porque esse pessoal que faz trabalhista nas empresas, eles normalmente entravam pelo jurídico. Aí fazia carreira Y, ou ia para o RH ou para administração. Quando ia para administração, ou virava VP de alguma coisa, de alguma área, e saía do direito, ou fazia RH, relações humanas ou relações sindicais. E com essa sofisticação das negociações coletivas, das convenções, acordos coletivos, outro dia alguém me falou, e eu achei isso fantástico, foi o pessoal da GRTS, que o contrato coletivo de trabalho é o contrato mais caro que uma empresa assina, e para o qual ela dá a menor importância. Se você pensar bem, é verdade. Você pega imagina que você chegue para um CEO e fale, um CFO, um cara do financeiro, e fale para ele assim: "Olha, você vai renegociar sua dívida, ou seja, por dívida, própria ou de capital de terceiros, investida, você vai renegociar sua dívida e vai vir um aumento aí de 5%, 8% no final dessa negociação." O cara tem um infarto. Só que as convenções coletivas estão negociando média de 6 a 8% há 2, 3 anos. E a folha de pagamento é o peso maior de qualquer empresa hoje em dia. E é difícil empresas maiores que se ligam nessa questão de Exato. fazer um acordo coletivo, mas de modo geral a empresa
ela tem que descobrir qual é o sindicato que ela está enquadrada. E não é apenas um, são vários. Sim, isso é Atividade preponderante, atividade de região, diferenciada, e aí vai. E aí o que que é sofisticado nisso tudo, né? Essa negociação passa por um diretor que eu chamo do alguém. A empresa, como você falou, acha que alguém está cuidando disso. Não, alguém está cuidando. Esse alguém até de fora, às vezes. Não, tá lá na Fiesp, na Fecomércio, né? Alguém tá cuidando disso para mim, na Febraban, alguém tá cuidando disso. E aí quando vê o índice, quando vê o acúmulo de coisas, vem a figura do ninguém, né? O CEO bate na mesa, pô, ninguém viu? Isso, perfeito. Então alguém me pergunta, quem são os negociadores sindicais da empresa? Falou alguém e o ninguém. Aí nesse vácuo surgiu o RTS, que é um cara de relações trabalhistas muito bom, tecnicamente muito bom, que está acostumado a fazer negociação sindical e que hoje é peso de ouro no mercado, um cara desse. Não, principalmente a partir da reforma trabalhista e a quantidade de temas hoje que o TST está julgando. Isso. Um dos temas que me chama a atenção, a gente falou um pouco antes, é o tema, se não me engano, 300, que vai tratar sobre a possibilidade da convenção coletiva excluir o empregado do regime de hora extra na aplicação do artigo 621 Isso. da CLT. E, cara, isso aí, e eu acho que do outro lado também não estão olhando. O que me está me parecendo assim, que do sindicato dos empregados não se está se dando essa atenção que deveria. Basta você ir assistir os julgamentos dos temas. Não vê presença de ninguém. Na nossa gíria, aparece julgamento por planilha. Não, e passa. Eu tenho um tema agora, o tema 177 das administradoras de cartões de crédito. Estava discutindo ontem sobre esse tema, que foi estranho, o julgamento, tá? Tem embargos agora para tentar esclarecer. Agora a gente vai falar do tema 300, que vai falar sobre atividade externa. E uma das críticas que eu estava tecendo um pouco antes ali é sobre a questão dos caminhoneiros, porque por muito tempo houve uma luta, a gente falou, viu a guerra, viu a paralisação a greve e a paralisação geral, paralisou o país para melhores condições de trabalho. E uma delas é a própria questão da jornada, tu ter uma jornada controlada, tu ter uma qualidade de vida, até porque isso impacta diretamente numa atividade de risco, que impacta na segurança da população, segurança da saúde pública. E, cara, do nada começou-se uma enxurrada de acordos coletivos, de convenções coletivas, dizendo que, olha, o caminhoneiro ele é 621. Ele não tem direito à hora extra, porque a atividade dele, e assim como outras categorias entraram nessa, é incompatível com o controle de horário. Eh, e aí, hoje em dia, se tu não te acompanha, primeiro tu acha que é fake news. Eu disse, não é possível que isso aqui... Então. Aí tu vai olhar por dentro, não, mas não é possível que o TST, não, esse não é possível, ele já está sendo tudo é possível. Relativizado. Relativizado. E aí a gente tem, esse é um cargo que tu falou que eu nunca... RTS, Não tava no radar. que não estava no radar, que é muito relevante e que eu acho que realmente é uma das coisas que vai mudar o jogo. E uma das críticas que a gente está fazendo justamente é essa, quem que está cuidando? Pois é. Quem está cuidando? Tá do outro passando lado? ali um caminhão. Tá passando e muito rápido. Muito rápido. Os temas estão sendo aprovados numa velocidade que talvez não seria o ideal, não teria que ter maiores discussões. A gente tem temas também agora dos embarcados, né? Então, assim, Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, não, porque a CLT precisa ser modernizada. Aí eu sempre respondo para quem faz essas perguntas, para mim, eu respondo, olha, CLT tem lá 900 artigos, que estão em vigor, sei lá, uns 600, é impossível até saber quantos estão em vigor, né? Porque tem do valor da causa, tá mais, né? então, eu perguntei pro Homero Batista outro dia, que é um gênio, né, o desembargador. Ele é um cara que quando ele escreve eu leio tudo, até bilhetinho. O Homero, outro dia eu estava lá no tribunal, perguntei para ele, Homero, você que é um cara criterioso, quantos artigos estão em vigor na CLT hoje? Ele falou, boa pergunta, vou ver, mas eu tenho dúvida. Né? O do valor da causa, jus postulante, eu acho que não se aplica mais, porque temos que ter uma boa técnica Tem para um fazer monte revogado, tem um monte que passou a desuso, porque nem existe mais a profissão, né? Sim. Tem um monte ali que já era, né? E a reforma trabalhista mesmo, ela foi uma reforma às pressas, sem trazer a sociedade para a discussão. A própria reforma trabalhista, quando se falou, acho que se não me engano foi em 6 meses que o projeto tramitou, na época do governo Temer, e, cara, tá aqui. Então, mas reforma. olha só o racional, para concluir meu raciocínio. Se você fala que a CLT tá isso, tá aquilo, etc., quantos artigos tem a CLT em vigor hoje? Sei lá, vamos por 500?
para fazer um número redondo, quantas súmulas tem no TST hoje? Nossa, é imoral. 480 e picos? Mas as OJs? Mais as OJs. Aí somos temas. Quer dizer, a CLT virou 1/3 do poder normativo no trabalhista. 1/3. E pouco aplicável, porque as discussões basicamente hoje é só Só Constituição Federal, é princípio Só tema e princípio lógico. vai lá, isso pode, não pode. E se é 1/3 só do sistema normativo, aí você pega, se somar convenções e acordos coletivos, ela vai virar o quê? 1/4 do sistema normativo do trabalhador. Será que é tão importante a gente ficar discutindo que a CLT, ficar agarrado ali naquele mastro, de que a CLT é velha, precisa. Cara, o navio tá passando, o mundo tá passando e ninguém tá olhando. O TST hoje está legislando com esses temas, tá? Aí eles falam, não, nós estamos pegando lacunas legais, estamos com o assunto da jurisprudência. Tá bom, mas é normativo, e pior, né? Ele é imperativo para as instâncias inferiores. Então, hoje eu já tenho julgamento que o cara põe lá na sentença, embora o meu entendimento seja o tema tal do TST, não me permite julgar nesse sentido. Mas eu escutei uma boa aqui, diz que é bom tu colocar a ressalva, porque um dia isso pode ser modificado, Sim, né? sim. E colocar a ressalva de entendimento, porque tudo muda o tempo inteiro. Sim, Então, tem o distinguish, né? Que o caso não é o meu. sim. Mas a questão também de conseguir, que eu acho que o que o TST tem que fazer é pegar o determinado fato e aplicar aquela interpretação da norma relacionada àquele fato, não ficar mudando a própria legislação, né? Eu acho que esse é um ponto. Mas conta para nós, então, e professor, quando é que tu viu que seria um bom Essa professor? foi interessante, porque eu estava, enfim, trabalhando já era advogado, estava num escritório trabalhando, e aí o Robortella, de quem hoje eu sou sócio, olha só, isso eu tô falando tem 30 anos, talvez mais. O Robortella me liga que tinha aberto um cursinho e me chamou para dar aula lá, um curso preparatório para juízes do trabalho, né. E aí eu falei: "Olha, tá bom", mas nunca fui. E comecei a dar aula lá, e foi muito bem, todo mundo gostou. E aí eu usava uma CLT da Saraiva para dar aula. E eu comecei a anotar na CLT da Saraiva as coisas que eu tinha dúvida. À mão, na CLT, no código, né. Aliás, até hoje eu uso código físico, Cheio de post. cheio de post-it, parece um pandeiro, o pessoal lá brinca comigo, parece um pandeiro. E eu fui anotando, eu tenho uma história dessa com o Homero, bem engraçada também. Fui anotando. Aí tinha o Juarez de Oliveira, que era o editor-chefe da Saraiva. E um dia o Juarez falou: vamos trocar, me dá essa que eu te dou 1/0, brincando comigo, ele era muito amigo da minha família. E aí ele me ligou, falou: "Olha, olhei tuas anotações, tem muita coisa interessante ali e tal, adaptei aqui na CLT da Saraiva, notas de rodapé, não sei o quê". E aí um dia, o Mackenzie, tinha um professor no terceiro ano da faculdade, que era um fiscal do trabalho, hoje um agente de inspeção, né. Na época eu chamava fiscal do A trabalho. visita mais desejada que é o Exato. E esse cara se irritou com os alunos lá, e em setembro falou: "Ó, parei de dar aula, vou embora". E abandonou a faculdade. Ele já morreu, então posso contar essa história. Abandonou a faculdade. E aí o diretor da faculdade ligou para o Juarez e perguntou: "Olha, tal, você tem alguém para indicar, não sei o quê?" Ele falou: "Ó, tem um menino novo, moleque, mas em setembro, cara, é o que você vai arrumar, porque todo mundo já tá dando aula, né, ninguém vai mudar de faculdade em setembro". E aí o diretor me ligou. Isso tem hoje 30 anos. Eu sei porque os meninos me convidaram para a festa de 30 anos de formado, e tal. E eu entrei na sala de aula, eu era praticamente igual aos moleque ali, né, era um pouco mais velho. E aí eu falei: "Olha, nós vamos fazer um acordo, eu não quero abaixo-assinado, não quero nada". Quem é o representante de turma? Era o Paulo Sucar, que é professor de comercial, que hoje é professor de comercial. O Paulo Sucar falou: "Sou eu". Falei: "Então é o seguinte, vocês falam com o Paulo. Se quiser que eu saia, o Paulo vem e fala: 'Ó, professor, não deu certo'. Eu pego meu boné e vou embora. Não precisa fazer abaixo-assinado, ir na diretoria. Vamos fazer um combinado. Agora é o seguinte, o que vocês têm sou eu. Estamos em setembro, é pegar ou largar. Vambora? Vambora". E aí foi. E essa transparência, essa verdade que eu coloquei ali,
Falei, ó, não dei aula, não sou experiente, mas eu vou estudar pra caramba e prometo que eu vou ter conteúdo aqui. Essa verdade eles levaram a sério, sabe. Então, eu ia dando aula, eles iam dando um toque: "Ó, professor, isso aqui, essa brincadeira não é legal, olha, isso aqui não sei o quê". E eu fui. Chegou no final do ano, eu fui professor homenageado dessa turma, né. E aí fiquei no Mackenzie 18 anos, dando aula, né. Depois eu fui para o Damásio, aí foi. Sim. Depois fui para o CPC do Marcado. Mas sempre direito do trabalho, processo de Sempre dei trabalho. trabalho em processo de Mas trabalho. tem a impressão que hoje o teu direcionamento também é muito na área de gestão, né? Esses Sim, cursos, né? sim, Isso sim. começou quando? Foi na FGV? Na verdade, um pouco na FGV, mas o que aconteceu? Aqui vai outra dica. Quem faz direito do trabalho é muito vinculado a jurídico das empresas. E o diálogo com o RH é muito difícil. Então eu resolvi fazer um letramento em recursos humanos. Eu comecei, sabe aquela história do meme do Globo Repórter, né? Quem são, que comem, onde vivem, como se reproduzem. Sim. Eu resolvi entender a cabeça desse pessoal de RH. Aí, uma coisa que eu precisava, eu fazia muito M&A no Matos Filho, quando eu fui sócio do Matos Filho, e eu tinha uma dificuldade de ter letramento nos casos, contábil, gestão, aquilo tudo ia me irritando. Eu sou muito curioso e começou a me irritar. Aí eu falei, meu, eu vou fazer Dom Cabral. Eu vou lá fazer o curso de formação de conselheiros da Dom Cabral. Aí fui e fiz o curso. Pô, mudou minha vida, mudou minha cabeça. Aí eu chamei o Marcelo Nóbrega, que tem um podcast muito legal, chama Você Está Contratado. É bem legal o podcast dele. Aí o Marcelo Nóbrega, eu chamei o Marcelo, o Gédio, são sócios, e tive uma conversa com eles. Falei, olha, cara, eu queria entender e tal. E o Marcelo falou, meu, vambora. Eu vou te pôr aí nos grupos. E eu comecei a trabalhar mais ligado a recursos humanos. E aí eu percebi que nas consultorias do escritório começou a ficar mais fácil conversar com o pessoal das empresas, porque a cabeça das pessoas é de gestão e RH, não é jurídico. E como eu advogo mais para empresas, né, eu comecei a ter esse feedback. Não, com o Solon é fácil de conversar. Não, o Solon entende. O Solon já teve esse caso, já participou disso. Na outra empresa, aí comecei a fazer treinamento, T&D, treinamento e desenvolvimento interno nas empresas. Curso de assédio moral, palestra de assédio moral, palestra de burnout, tudo Advocacia preventivo. mais preventiva. Tudo preventivo. Isso deu um retorno gigantesco. Os clientes me chamam direto para fazer treinamento nas empresas. Me deu retorno reputacional, mas também financeiro, né? E eu entrei nesse mundo por conta disso, por esta necessidade de entender melhor essa área. Agora eu estou fazendo isso em IA. Fiz um monte de curso de inteligência artificial, agente, prompt, enfim, tentando entender esse mundo, porque é inevitável que ele virá. E outro dia eu fiz um curso que o cara falou assim: quantos prompts você faz por dia? Se for menos de 7, você tá morto. Pô, aquilo me impactou. Falei, pô, esse cara não pode estar falando sério. Tava. Né? Então, ontem eu passei, antes de ontem, passei a manhã na Distrito. Vocês já ouviram falar da Distrito? Não. Então, Distrito é uma das maiores aceleradoras de empresas de inteligência artificial. Passei amanhã lá, entendendo todas as startups que eles estão mexendo. Tem um monte na área jurídica, um monte na área de gestão. People Analytics. Hoje o mundo vive de dados. Então, o teu Office tem um negócio lá chamado People Analytics, que apenas transparece esses dados. Então, o People Analytics pode dizer que você tem um estagiário lá com quem você não troca nenhuma mensagem, nem um e-mail, nem uma agenda há muito tempo. Não, a gente é muito ligado nisso. Hoje, esse ano, a gente resolveu criar um departamento de tecnologia dentro do escritório. Exato. Porque é difícil a gente conseguir manter atualizado. Toda hora muda todo o tempo, né? Então hoje a gente está contratando mais desenvolvedores ou pessoas consultores para dar esse trabalho. E existe uma grande dificuldade que eu vejo nos escritórios de advocacia, porque, que nem tu mostrou a quantidade de RPs jurídicas que existem, Lautecs e tudo mais, que é assim, ó, o problema o excesso de oferta. E aí tem uma dificuldade de implementar cultura para as pessoas utilizarem a IA.
É mais fácil eu ensinar direito para um analista de sistema do que eu ensinar sistema para um advogado. É muito complicado. Então, esse é Então, uma mas aí você dificuldade está que a gente falando, você é jovem. não, Você imagina as 2 gerações em cima da sua. pois é. Aí sabe o que acontece? Agora vamos falar de gestão de escritório, né. Sabe o que acontece? Esse é um dos grandes orçamentos do escritório de advocacia. Ué. Aí o que que o tiozão faz? Não, esse orçamento eu vou cuidar. Então, o orçamento de X milhões para investir no ano, no planejamento estratégico, em tecnologia, está na mão do sócio mais velho do escritório, que não Entendi entende nada. nada disso. Pior, não gosta. Se ele pusesse esse orçamento na mão de um cara mais jovem que vocês, ia triplicar o orçamento. Não, e é impressionante como a idade é o impacto que realmente eu vejo a galera, a geração nova que a gente tem contratado, a gente tem no nosso time nós temos gente de 18, 19 anos até acima de 40, mas realmente existe uma facilidade de aprendizado de tecnologia para quem está no início. É uma coisa que é surreal. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto de um desafio de ser professor numa sociedade que tem dificuldade em ter a atenção plena. Que a gente Boa. devia conversando agora sobre isso, né, as pessoas ficarem 1 hora assistindo um podcast, assistindo uma aula, como é que tu consegue, tu acha porque tu traz isso, eu já vi algumas palestras tuas, tu consegue fazer isso muito bem, como que tu consegue, tu acha, conduzir? Tem alguma dica aí, Gui, principalmente para nós aqui que estamos começando também nessa ideia de palestra e tudo mais, para conseguir a atenção plena da pessoa e que aquele conteúdo seja passado? Quanto tempo numa sustentação oral você acha que um juiz presta atenção em você? Olha, se for 2, 3 minutos ali eu tô agradecido. Boa, nós temos 10 minutos. 10. 2 minutos de atenção é o que você consegue. Esses 2 minutos de atenção vêm no começo, no meio ou no fim da sustentação oral? Pergunta de $1.000.000. Eu No início. No início. Claro. Ó, vocês já julgaram esse tema, o tema é esse, o ideal é esse, esse é a melhor sustentação oral, né, tem Aí foto do mesmo caso. você pega o memorial, o escritório começa o memorial contando o caso. Aí no meio traz um argumento de constitucional, que é sabe que ele vai perder, e deixa no final o melhor. Então, uma vez eu nunca esqueci isso, eu fui despachar um memorial com o ministro Caputo Bastos, no TST. Ele sempre recebe todos os advogados muito bem. Aí ele abriu a reunião, me deu um café lá no gabinete dele. Eu com o memorial na mão, tal, entreguei para ele, ele pegou o memorial, tá? Tinha lá 6 folhas, ele pôs do lado e falou assim: "Vamos lá, você tem 2 minutos para me provar que o seu caso é diferente de tudo que eu já julguei". A primeira vez que ele me falou essa frase, eu não sei nem se ele fala isso sempre, mas naquele dia ele me Acertou os falou. 2 minutos então? Aí eu peguei, eu fiquei com uma raiva, né, falei: "Pô", aí depois de muito pensar nisso, eu falei: "Ele tá certo". Por quê? Se eu convencer ele nos meus primeiros 2 minutos, ele vai prestar atenção em mim em 10. Então, cara, quando você vai começar uma sustentação oral, vai no ponto. Ser notado. Chama No atenção. ponto. Ciência, boa tarde, boa tarde. Olha, eu queria começar minha sustentação oral com o documento de folhas tal. Não foi analisado no acórdão. Todo mundo vai procurar o documento no computador. O ID número tal. Excelência, eu queria começar dizendo que essa turma tem 3, 4, 5, 6 precedentes, está aqui, ó, se vocês quiserem distribuir aí, eu trouxe impresso, que são absolutamente diferentes do meu e vocês julgaram o meu diferente. Eu queria entender por quê. Senhor relator, o senhor tem um caso que o senhor julgou ontem, igualzinho ao meu, diferente. É esse aqui, ó, tá aqui. Não adianta, data máxima vem aqui para esse. O cara dorme. Não, e eles ficam ali o dia inteiro, 10 minutos para cada um, cara, Exato. é difícil de ser notado, Então essa tudo na vida é um pouco assim. Você tem que, hoje, para você dar aula, né? Eu lembro que o Damásio, ele falava assim: a aula é uma onda. O professor Damásio, que faleceu, infelizmente. O professor Damásio falava: a aula é uma onda. Você olha e vê o aluno, você fala, ele abaixa a cabeça e anota. Aí se ele levanta a cabeça e dá outro conceito, ele anota. Aí se ele parar de fazer assim, sua aula tá ruim. Né? Então, hoje, eu dei aula hoje de manhã.
Hoje, pela manhã, eu dei aula, a manhã inteira. Eu fui dar uma aula de burnout para minha turma de graduação do 3º ano. Cara, se eu entrar com número de CID, o moleque vai dormir, né? Então você tem que ser colaborativo. Abri a aula, falei, vem cá, o que é burnout para vocês? Não, é isso. Não, isso não é burnout. Aí começou, os caras começaram a discutir, não sei o que, bom, conceito. Né? O Clóvis Barros de Carvalho, aquele filósofo, faz isso muito bem, né? temos. Ele põe exemplo, piada, conceito. Exemplo, piada, conceito. Exemplo, é um mantra, cara. Olha só, ouve as palestras dele. Exemplo, piada, conceito. Exemplo, piada, conceito. Você não esquece o conceito porque você lembra da piada. Exemplo, piada, conceito. O tempo todo. O tempo todo ele faz isso. É um mantra. E ele consegue a plateia dele. Né? Sei que a sua esposa é fã, eu também. Estávamos no Rio de Janeiro naquele congresso e assistimos lá a palestra dele presencial. Acho que foram mais de 2 horas que ele Ninguém falou, deixou e de prestar ninguém atenção. deixou de prestar atenção, Exato. ninguém levantou. Exato. Tem uma coisa também do stand-up que eu estava lendo sobre isso, e tu vê que tem uma técnica também que eles têm de interação, porque existe um estudo muito grande por trás dessa questão do ensino e tudo mais, principalmente hoje em dia, porque as pessoas têm TED Talks. é isso. E tem um que eu gosto, que é o Renato Albani, ele sempre começa com essa interação na plateia, quem aí é de fora? Então ele traz a plateia para ele, questionando essa questão, e aí consegue prender a atenção. Mas é verdade, a gente consegue saber, né, os professores, eu e o Isaac somos colegas de faculdade, todos os 4 sócios do escritório nós nos conhecemos na faculdade. Na faculdade. Estudamos Legal. juntos desde o Isaac foi depois, mas desde o início. E cara, realmente tu tem aqueles professores que marcam, porque são aqueles que mais tu tem conexão. Tem storytelling. Hoje, voltando à primeira fala, você não é proprietário do conhecimento. Você tem que ter storytelling. É ali que você vai convencer a pessoa. Né? Basta ser interessante, tem que ser, não basta ser interessado, tem que ser interessante também. Exato. Não, Tem que ser encantador. tem que ser- Não adianta. Senão... E hoje você compete com o celular, com o computador, Instagram, tudo, qualquer Instagram. hora tu pode. Exato. Então, se você começar a botar PowerPoint com um monte de frase, né? O PowerPoint é a imagem, o cara tem que bater o olho. Não, aquele slide marcou, porque tu começa em 2000 e tanto, 2020, É isso. 2021, 22, 23, 24, quando vê a tela não tem espaço para colocar a quantidade De empresas e de locais. Alltechs que existem no país. E a grande dificuldade aí também, eu critico um pouco as Alltechs, que é assim, como é que tu usa? Porque o Então. suporte que é complicado, porque tem muitas. Teve agora, uma semana atrás, foi Fenalon. Cara, é muita coisa. Mas olha, voltando à tua ideia aqui das gerações, né? Pensa o seguinte, você falou para explicar para a molecada, tal, mas eles são muito rápidos no computador, eles são nativos digitais. O nativo digital, sem dúvida, é outra pessoa. Né? Eu tenho um amigo, o Alberto Daura, que é um baita ginecologista aqui em São Paulo, obstetra. O Alberto fala assim, são super babies. Eles foram nasceram de outro modo. Ele fala pra mim, você nasceu, cara, sua mãe ficou grávida, não tinha acompanhamento médico, tinha nada. Sabe, você caiu no mundo com frio, chorando e tchau. Fez o exame do pezinho e até logo. Hoje eu faço pré-natal, dou vitamina pra mulher, né? Ela toma um monte com suplementos alimentares, eu vejo 300 exames de sangue dela, do feto, o que tá rolando, o que não tá, eu controlo aquilo, aí nasce um super baby. Verdade. Aí esse super baby, que ele tem certeza que ele vai viver até os 100 anos, né? Porque vai. Esse super baby já nasce digital. Ele com 2 anos de idade tá no YouTube aprendendo inglês. A minha filha é surreal. A minha filha estuda num colégio que só fala inglês. Então, aí ela chega cantando inglês, falando inglês, e assim, a gente tenta evitar o celular. Mas é impressionante que ela não. Cara, ela sabe como movimentar, ela sabe, ela diz, ó, essa foto eu não gostei com 2, 3 anos, eu quero assim. Cara, tu vai limitar, também tu vai alienar a pessoa, não tem como. Eu me lembro quando saiu a maquininha de calcular, eu era moleque, no relógio. E eu queria ter e minha mãe dizia não. Não, porque tem que fazer a Você tabuada. tem que fazer a tabuada. Eu fico pensando, o que adiantou eu fazer seno, cosseno, tangente, fórmula? Mas essa é uma dúvida que eu tenho da IA, sabe? É isso aí, só muda o tempo. E eu vejo que, na verdade, como vai
existindo uma evolução evolução no sentido do tempo passar, né, não realmente uma evolução do ser humano como um todo, acaba surgindo a necessidade de também retomar alguns outros princípios básicos do ensino, que eu acredito que se perde. Hoje tu vê, nos adolescentes, assim, que eles têm perdido um pouco da capacidade de se comunicar, da capacidade Isso aí. de empatia, e essa conta ela tem chego para a escola, e eu também me pergunto se numa fase um pouco mais adiantada como a da escola, existe a capacidade de retomar essas skills que deveriam ser desenvolvidas na infância, Boa. porque as crianças elas têm convivido com adultos, elas têm convivido muito com a tela. Eu estava escutando um podcast de um pedagogo e ele falando que a própria tinha aquela a aula de caligrafia. A caligrafia ela foi pensada justamente para desenvolver algumas áreas do cérebro que não é só escrever bonito, mas é o cuidado, é a precisão, é a noção de estética que tu desenvolve na criança por tu estar fazendo a aula de Sim. caligrafia. A matemática é a proporção, né? Perfeito. Então, se ok, hoje eu tenho um acesso ao conteúdo instantâneo, como a gente falou, se eu utilizar bem a ferramenta de IA, sai um parecer jurídico. Se for um agente treinado, ele traz um entendimento, ele traz qual que é o posicionamento, dá até Muito advogado. melhor que muito advogado sênior, como a gente conversou ali no início do podcast. Só que a maior dor, por exemplo, de um cliente de um escritório de advocacia é o contato com o advogado. Sim. Essa é a maior dor. Se tu fizer uma enquete, fizer uma pesquisa, olha, qual que é a reclamação que tu tens em relação ao teu advogado? Ou o que tu esperaria do teu advogado? É mais contato pessoal. Porque a pessoa ela não quer, ela basicamente ela não quer entender a tese jurídica por trás daquele Sim. embasamento. Ele Ela quer ser ouvido. perfeito. Então, como que eu consigo alinhar essa utilização da ferramenta e também buscar essas raízes que são necessárias para o humano, né. Sem dúvida, isso só vai piorar, porque o nativo digital, daqui a 4 anos, vai ser o nativo IA. Sim. Como é que ele vai ter vontade de querer Esse pesquisar se tá tudo nativo IA já é outro cara, né. tudo Aí você tem o agente de inteligência artificial com quem eles vão conviver, provavelmente um robô. Hã? Aí você tem o ostracismo social. O cara vai pra tela, a dopamina, o prazer dele é a tela, é o videogame, é a tela, é o Instagram. E você pega os estudos, né, eu vi ontem um estudo interessante de uma escola americana, tomografia do cérebro, o cara no Instagram. Aí perguntava pro paciente, "O que você tá fazendo aí nesse Instagram?" "Cara, tô dando uma relaxada." Você já fez um monte de pergunta, "Deixa eu dar uma relaxada aqui." Que eu ouço isso dos meus netos. "Deixa, eu tô aqui relaxando um pouco." Só que, você olha a tomografia, o Ele está sendo cérebro do cara tá bombardeado de dopamina. bombardeado. E tem um estudo muito interessante, hã, com certeza tu já conhece, que é eles analisam os ratos, e o rato ele tem o alimento na gaiola, ele tem uma fêmea na gaiola, e ele tem um botão que ele aperta, que ele sabe que se ele passar a patinha ali ou tocar naquilo ali, dispara no cérebro um estímulo que libera essa dopamina nele. E o rato, ele vicia naquilo ali, naquela Exato. dopamina, e ele morre de fome, apertando o botãozinho, entende? Porque é justamente esse mecanismo do cérebro, claro, o nosso cérebro é muito mais complexo do que de um rato, mas esse scroll de tela de 30 segundos de uma risada, 30 segundos de uma mulher seminua, 30 segundos de algum assunto que tu e tem outro problema agora que veio na cabeça, que as pessoas elas se acham especialistas por saber frases prontas, né. Exato. Então eu escuto um corte daquilo ali, e eu tenho aquele corte da realidade, e eu me sinto com propriedade de ir lá na Exato. internet E falar aquilo. e falar aquilo. Então, a internet não tem conselho editorial. Sabe que eu estava vendo uma questão da China, que ela vai limitar isso aí, né. A China ela vai começar a regulamentar essa questão, por exemplo, um coach, tu é psicólogo, vai ser coach, vai falar de economia, tu é economista?
Aí a discussão é se é censura ou não. Da China eu tenho medo. Não, pois é, mas há uma discussão, assim, no momento que aqui a gente tá trabalhando de 2 questões, né. Sim, sim, sim. Porque será que o ensino não tá sofrendo uma evolução que vai ser a fonte de conhecimento um próprio celular ou sei lá o que ali na frente? Mas ontem eu ouvi de um físico uma frase que me assustou também, né? Um cara que é um grande Chief EA Officer. Vou até falar, acho que eu posso falar, que é do Magalu. O cara é CIO do Magalu. E ele falou assim: por outro lado, a internet, a inteligência artificial, seja lá, o mundo digital, coloca à sua disposição um volume de informação de qualidade impecável. Só que a gente só lê lixo. Verdade. Então, eu acho que não é restringir, acho que você tem que mostrar para as pessoas o que elas precisam ler. Quantos e quantos WhatsApp você não recebe por dia de bobagem que algum amigo te manda e fala: meu, olha isso, que engraçado, tal. Puta, engraçado, dopamina, né? Sim. Agora, pô, eu vou estudar inteligência artificial na área jurídica? Vou. Meu, quem é o cara que fala disso? Pô, é o Susskind, lá dos Estados Unidos. Pô, deixa eu ver os textos desse cara. Mas é inglês. Põe no Google Tradutor. Pss, acabou esse problema. Compra o foninho do Samsung ou da Apple, ele vai traduzir para você. Acabou esse problema. Né? Cara, você não vai ler o texto do cara. É Que que é do caramba O nisso. cara escreveu, vamos só ler. Que nem diz o Clóvis. Tá lá, o cara tirou do zero. Tirou do zero. mas Vai lá ler, pô. a grande questão é as pessoas querem realmente? Eu quero tanta opção, eu quero tanta informação, eu tô realmente comprometido em me desenvolver intelectualmente, ser uma pessoa melhor e explorar minhas potencialidades? É que é justamente Pois as pessoas é. querem isso ou as pessoas elas não estão nem aí. Eu tenho resistência periférica à insulina. Eu vou pegar o Instagram e vou ficar olhando 400 influencers pagas por alguém que fala sobre esse assunto. E aí ela vai mandar eu tomar um comprimido produzido aí, manipulado de jorgoguinana com garaguingunga. E eu vou tomar esse negócio. Ou eu vou pegar e vou entrar no Harvard e pegar um metabólico da Harvard, botar o assunto, estudar e ler o texto do cara. Pô, tua escolha é tua. A escolha é tua, perfeito. Eu acho que essa questão da minha carreira, tá falando aqui um pouquinho de dicas, né, de como não fazer, mais ou menos, né. Mas, me parece que a inteligência artificial, ela vai ser um grande fator logo nesse início de disparidade social. Então quem souber usar a máquina vai se destacar financeiramente, vai crescer muito, não só no âmbito jurídico, mas eu acredito que qualquer âmbito que a linguagem possibilita, porque é muito rápido, e aquelas pessoas, os 80%, 90% vão ficar para trás, porque é natural as coisas. Quer ver um exemplo que eu tenho é o próprio que a gente tem, o Waze. Eu não sei andar sem usar o Waze. Pois é. Eu não, mas cara, eu vou levar minha filha no colégio, eu vou pro trabalho, eu coloco o tal do Waze e fiquei assim, Você não sabe mais nem o número de telefone na sua cabeça. meu amigo, Cor. não sabe nem, tu não sabe pegar um mapa e conseguir, e eu viajei com o mapa, daí eu fico pensando, cara, como é que eu viajava com um mapa, né? Eu viajei pra fora com um mapa. Sim, eu também. Que não sei o que e tal. Quantas brigas não tive, sabe, né? Não, essa é uma coisa de maluco. Daí, cara, hoje eu não consigo ir para um trabalho sem essa possibilidade. Então, mas assim, dizem, também tem os otimistas, não adianta a gente ser pessimista, que quando tu deixa de pensar numa coisa, tu abre espaço para outra. Então, eu acredito que novas inteligências também vão ser moldadas. Então, no congresso que eu fui de inteligência artificial lá em Minas, eles falam muito sobre isso. O cara falou, exemplo, cara, tu sabe que horas são agora e que dia é hoje? Sabe, mas tu não contou. Tu não tá contando todo dia teus minutos, tuas horas. Tu tem uma tecnologia à tua disposição que faz com que isso... E é uma curva de aprendizado. E é uma né? curva. Na minha adolescência saiu o computador. O Brasil tinha uma empresa que chamava Prológica. Era a primeira empresa de computador nacional, porque naquela época
o governo entendeu que tinha que ter tecnologia nacional. Nós ficamos 10 anos atrasados no mundo, em relação ao mundo, por conta disso. No dia 171. Né? E aí, eu tinha amigos que falavam, cara, quem não... Falou essa frase sua, né? Quem não estudar computação morreu. Meu, eu não estudei, não morri. As coisas vão acontecendo. Vai acontecendo. Agora, eu fui um dos primeiros caras no Brasil a ter notebook. Eu viajei para um cliente nos Estados Unidos. Quando eu vi o notebook da Toshiba, eu falei, meu, isso aqui é sensacional. Custava uma grana, $5.000 custava o notebook. Eu comprei no cartão, me enrosquei para pagar aquilo, mas eu tenho essa coisa, eu sou o que eles chamam de early beginner, né? Eu gosto de entrar logo na largada, nas coisas. É a Laura que me segura, Quem chega primeiro, quem começa antes, geralmente chega primeiro. eu adoro fuçar nas coisas, tal. Então eu tenho essa curiosidade. Mas você tem razão, a gente precisa estar preparado para isso, né? Só que o que mudou agora? Na nossa história antiga, o mundo mudava de 10 em 10 anos. Quando eu dava aula na GV de planejamento estratégico, eu dava aula de 5 anos de planejamento estratégico. Depois mudei para 3. Hoje, se eu for montar um curso de planejamento estratégico, eu vou falar em 2. O que é o tempo de um planejamento estratégico no escritório de advocacia hoje? 2. 2 anos. Não, Tem- porque e daqui tem a que 2 anos mudar, o mundo muda mudou. Mudou e o planejamento, o próprio planejamento vai ter que ser modificado. Isso, vai revendo, 6 meses vai revendo. E ajustando, né? E vai ajustando. Solon, muito obrigado. Sei que tu tem prazer. já compromisso, né? Agenda lotada. Foi um grande prazer te Foi receber. ótimo. Muito obrigado mesmo por reservar esse tempo pra gente bater esse papo, entregar valor aos nossos espectadores. E como de costume, a gente sempre pede para o nosso entrevistado deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. E se tu pudesse deixar essa mensagem para eles, por favor. Olha, a mensagem que eu deixo é de otimismo, sempre, né? A gente tem um país fantástico, com uma capacidade impressionante, gigantesca, uma população de consumo que nos sustenta independentemente do resto do mundo. E acho que tem que acreditar. Acreditar não é esperar que caia do céu, né? Tem que acreditar e tem que tornar esse país melhor. Tem que orar e fazer. Orar e fazer, exatamente, né? Já é ser dos meus, né? Acredita, confia, entrega e agradece. Amém. Amém. Mas é isso, eu acho que tem que orar e fazer. E ter garra, né? Fazer bem feito, acreditar que tem que ser bem feito. Acreditar que você vai fazer o melhor. Se eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer um podcast, vai ser bom. Eu vou fazer bem feito, eu vou me preparar. Eu vou entender como é que funciona esse mercado, vou entender como isso funciona, quem está me vendo. Hoje tem dado para tudo. Acontece que a gente precisa parar da gestão de dados e entrar na análise de dados, né? A gente recebe os dados e fica até muita coisa de informação e você não sabe fazer gestão. Perfeito. É o que dizem, que os dados é o novo petróleo, na verdade, Exato. mas eu quis saber fazer com esses dados que é o ganha-jogo. Eu acho que não é nem petróleo, é minério. Tem que minerar o Tem dado. que minerar, e tem que Minerar o dado. Bem melhor. nesse sentido, tem O razão. dado hoje é minério, você tem que minerar. Tem pepita de ouro lá. Né? Você tem que minerar. Pô, perfeito, obrigado mesmo, é sempre uma aula aqui te ouvir, Imagina. fazer mesmo. Então esse foi mais um episódio do nosso podcast Bastidores. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Curte, compartilha e comente, por favor. Um grande abraço e até a próxima.